vencedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, eu quero te louvar e te bendizer por tua santa palavra, Pai querido, que foi lida aqui neste lugar, ó Deus. Que esta palavra produza em nós o fruto do teu Espírito, o resultado, Pai, para o qual ela está sendo plantada, em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Irmãos, o tema da mensagem aqui é: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, quem pratica o mal, ele está sempre querendo fazer discípulos, como a gente fala na igreja, só que discípulos para o mal. A pessoa que aprende, por exemplo, a furtar, ela pega, chama uma outra pessoa, na maioria das vezes é alguém próximo, e ela faz a mesma coisa. Ela chega lá e ela fala assim: olha, vou te mostrar como é que é isso. É fácil. Aí você faz dessa forma. E nós vemos que para um ser humano aprender a furtar, tem que ter alguém para ensinar. Para o ser humano aprender a roubar, tem que ter alguém para ensinar. Então, os ímpios, eles têm um processo de ensino muito grande, porque eles ensinam tudo. Eles ensinam a pessoa a fazer todas as coisas erradas. E é assim no dia a dia. É quando a pessoa está perto uma da outra, é quando ela está em casa, é quando ela está na rua, é quando ela está no futebol, em qualquer lugar. Sempre vai ter alguém querendo ensinar aquilo que é errado. Sempre vai ter. E não tem curso para aprender o mal. Não existe assim, ó, eu vou me matricular na faculdade dos ladrões. Não tem. Eu vou me matricular na faculdade dos corruptos. Não existe isso. Mas o que existe é um aprendizado no dia a dia. A pessoa, ela vê uma hora e fala: vem cá que eu vou te mostrar como é que é isso. Vem cá que eu vou te mostrar como é que é aquilo. E no dia a dia, as pessoas, elas vão andando pelo conselho dos ímpios. E você vê que a Bíblia diz aqui que o conselho dos ímpios, ele se dá no caminho, porque diz aqui, ó, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então é no dia a dia, é naquela rodinha do café, é naquela rodinha do almoço, é ali na esquina. Se você sair agora aqui e dar uma volta aqui na rua, no entorno, você vai ver pessoas conversando na esquina, pessoas sentadas na calçada, ali na praça, você vai ver pessoas batendo papo. Então, essa aula ímpia, esse mal, ele não se dá com hora e dia marcado, mas como eu falei para vocês, é no dia a dia. E o que o Senhor está falando para nós? Não se detenha neste caminho, não se assente com essas pessoas que ensinam o mal. Não vá por este caminho. Só que isso é uma coisa do dia. Você vai ter que discernir isso na sua vida diária. Você vai ter que abrir os seus olhos e falar: olha, hoje eu preciso discernir. Porque às vezes o inimigo vai usar a boca de uma pessoa. Lembra quando Jesus, ele estava sendo ungido com nardo puro? O que é que Judas falou? Judas disse assim: é um desperdício, isso poderia ser vendido e
ter ajudado muitas pessoas com esse dinheiro. Aí Jesus o repreendeu. Ele disse: não fale isso, porque o que esta mulher está fazendo é algo para a minha morte. Ela está se antecipando. Mas sempre o ímpio, ele vai ver ocasião para fazer comentários maliciosos, ou para denegrir a imagem de alguém, ou para ensinar o mal. É no diálogo. Aprenda isso, é no diálogo que os ímpios se manifestam. Eles põem dúvida na cabeça, eles tentam falar algo pejorativo, diminuir a pessoa, ou exaltar a pessoa, ou dizer que o mal está certo, que o bom é roubar, que o bom é fazer isso, porque quem não está fazendo está perdendo. Às vezes, irmãos, as pessoas acham que o ímpio, o mal, ele está longe. Não, ele está perto. O mal, ele se manifesta através da entrada no raciocínio, porque o mal, ele quer despertar o desejo que a pessoa tem. É assim que funciona. Só que para você ser liberto disso e não viver segundo o conselho dos ímpios e nem se deter no caminho dos pecadores, você já entendeu e você está praticando, que é: antes tenha o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então hoje nós estamos aqui na nossa escola bíblica quadrangular. O que é que nós estamos fazendo? Meditando na lei do Senhor, pensando na palavra de Deus, tendo a palavra de Deus como referência para nós. Quando o ímpio vier plantar a semente do mal, você já vai estar uma árvore grande dando fruto, e aí aquela semente não vai ter lugar na terra do seu coração e do seu raciocínio, porque você já sabe que aquilo ali é um engano, e que não vai te levar a lugar nenhum. Você já está sabendo, você já está vendo com o intelecto, porque você está cheio da palavra. Sabe qual é o grande problema? Antes, a Bíblia, a palavra de Deus, ela não era disponível para todos. Hoje ela é. Só que mesmo ela sendo disponível através da impressão, através do celular, através do áudio, do vídeo, nós temos essas passagens bíblicas ilustradas em vídeo. Nós temos as passagens bíblicas lidas, mas o que as pessoas estão fazendo? Elas estão fingindo que não tem a palavra de Deus, porque quando ela escuta a palavra, ela precisa refletir sobre aquilo, e ela não quer. Então, qual é a tática do inimigo? É a pessoa ter a palavra, mas não ler. É ter a palavra, mas não ouvir. É ter a palavra, mas não assistir. Porque é mais interessante assistir uma coisa que não é bíblica do que uma que é bíblica. Porque o diabo disse assim: olha, se você assistir um filme secular, você está se divertindo. Se você assistir um filme bíblico, você está carregando um peso, está doendo em você, está roubando o seu tempo, está arrancando você do seu privilégio. Qual que é o privilégio que as pessoas acham? É elas estarem livres da Bíblia, elas estarem livres de ouvir uma palavra, elas estarem livres de cantar um louvor, elas estarem livres de estar na presença de Deus. Por quê? O inimigo conseguiu dizer o seguinte: que você ouvir a palavra é ruim, você meditar na palavra é ruim. Então essa inversão que aconteceu é a seguinte: todo mundo tem Bíblia? Tem. Todo mundo tem acesso à palavra? Tem. Mas as pessoas não meditam. Muitas mensagens eu ouvi quando eu era iniciante na igreja, que olha, a palavra de Deus vai ser tirada. Tinha irmãos que pregavam que a letra da Bíblia ia desaparecer, e quando você abrisse, você não ia enxergar nada, ia estar em branco, porque a palavra ia ser levada, ser tirada, como se ela fosse desaparecer. Óbvio que isso não vai acontecer. E os irmãos, na simplicidade da interpretação deles, pregavam isso. Só que a palavra já desapareceu, irmãos. Ela já sumiu, e as pessoas não perceberam, porque você pode ver que os menores cultos da igreja, de qualquer igreja, são os cultos de ensino. Os menores cultos da igreja são os cultos
de oração. Por quê? Porque as pessoas, elas vão se afastando, elas vão se distanciando daquilo que é a palavra, e o conselho dos ímpios vai crescendo, e a roda dos escarnecedores vai aumentando, porque eles colocaram na mente que nós estamos aqui nesse mundo para nos divertir. Tanto é que você veja que a pessoa diz assim, ó, se eu acordar, eu vou na escola bíblica, se eu acordar. Então existe uma condição, se eu acordar, se eu, meu irmão, se der, eu leio. A pergunta é a seguinte: eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Sim. Eu tenho que orar todos os dias, falar com Deus todos os dias? Sim. Eu tenho que louvar a Deus todos os dias? Sim. Sim. Para sempre, até a eternidade. Nós vamos estar constantemente ouvindo a palavra de Deus, constantemente louvando a Deus e constantemente servindo ao Senhor. Então isso é uma coisa para a eternidade. Se existe uma tese que foi colocada de que hoje eu não preciso da palavra, olha a leitura novamente: antes tenho o meu prazer na lei do Senhor, e nela medito de dia e de noite. De dia e de noite. E o que é que vai acontecer? Vai formar em você uma árvore. Você vai ser como uma árvore. Olha o exemplo da palavra de Deus: plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Porque quem rege a vida de uma pessoa é a palavra de Deus. Aí tudo que ela faz prospera. Só que lá fora não é. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque são pessoas sem convicção, sem certeza. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos não subsistirão. Por isso que você não vai ver pessoas dentro de igrejas bíblicas sendo que elas são ímpias. Porque uma igreja que prega a palavra de Deus, que ora, que tem comunhão com Deus, não é interessante para quem não é de Deus. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então a igreja, a obra de Deus, é aquela que te direciona, que te explica e que te mostra que somente através da palavra de Deus, da orientação de Deus, é que nós alcançaremos a bem-aventurança, a vida eterna. É somente através da busca do Senhor que nós vamos continuar na presença de Deus. Então, irmão, para você buscar a Deus, não tem feriado, não tem férias, não tem dia 1, dia 2, dia 3, primeiro dia, segundo dia. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Todo dia é dia de servir. Todo dia é um prazer estar na presença de Deus. Só que o que você tem que compreender é que não é um prazer para todos. É um prazer para quem está com o Senhor, para quem está junto do Senhor, para quem está na presença de Deus. Quantas pessoas nós conhecemos que ocuparam este púlpito aqui e que estão desviadas? Quantas pessoas nós conhecemos que ocuparam púlpitos espalhados por Vitória, pelo Estado do Espírito Santo, pelo Brasil e pelo mundo, que estão desviados? Por quê? Porque eles não tinham prazer na lei do Senhor. O prazer deles era outro. O prazer deles era conversa fiada. O prazer deles era ouvir filosofias, ensinamentos, ideias contrárias. Mas o teu prazer, se ele for meditar na lei do Senhor, buscar a lei do Senhor, então você vai se firmar para a glória de Deus. Agora de manhã eu terminei a leitura do ano de 2023. E se Deus quiser, amanhã eu recomeço para 2024. Para mim, eu estou edificando a minha alma. Não tenho condições de edificar a sua alma. Se você não tiver compromisso com Deus, se as demais pessoas não tiverem compromisso, então não vai ter jeito. Irmãos, quando você se depara com a palavra de Deus, com a lei de Deus, com a unção de Deus,
você tem prazer na presença de Deus, você tem prazer na palavra de Deus, você tem prazer na busca do Senhor. Mas isso é entre você e Deus, é entre você e o Senhor. Vou dar um exemplo para vocês. Nós não temos aqui rodinhas, né? Nós não estamos aqui batendo papo nesse momento, estamos em torno da palavra. Nós não estamos aqui oferecendo nada que não seja a firmeza da palavra. Então você vai observar que as pessoas que querem Deus, que querem a palavra de Deus, elas estarão em torno destas igrejas bíblicas, dessas igrejas que são firmadas na fé e na palavra de Deus. Então nós, irmãos, precisamos compreender isso. Nós temos que estar em torno daquilo que nos segura, que nos firma e que nos direciona, que é a poderosa palavra de Deus. Por favor, coloque as duas mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos.